Fala pessoal, hoje a gente vai conversar com o Márcio da Growth Podcast. Só esperando ele conectar aqui, que aí eu já puxo ele. A gente fez um episódio junto com ele do podcast. Lançamos ontem, né? E agora oficialmente hoje. Então a gente, depois da conversa, também vai deixar aí o link para vocês. Quem quiser escutar um pouquinho e conhecer sobre o Growth e sobre a gente também. Chamando aqui o Márcio. Conectando. Fala, Márcio. Beleza? E aí, Brunão? Tudo certo? Olha aqui, ó. Agora eu tô Ô, até rapaz, com caneca peraí. patrocinada aqui, ó. Peraí. Boa, aí sim. Rapaz, eu tinha separado a minha. Aí quando eu olhei, cadê ela? Eu deixei ela lá. Vai um café aí? Opa! Assim ou assim, né? O que a gente preferir. Exato. Pior que eu pego tão errado, porque eu pego assim às vezes. Eu não nem uso outro negócio aqui, pego tudo torto mesmo, vai. Pô, assim você tá prejudicando a marca. É verdade. Mas eu tô segurando certo aqui dessa vez. E Mas aí, legal, beleza? tudo certo e as coisas aí? Como estão os episódios? Correria, velho, correria. Esses dias Correria? tão bem corrido. Final de ano, a gente tem que antecipar tudo que a gente tem que fazer na época. Bom, a gente fecha ainda, a gente ainda tem esse privilégio de fechar no final de ano, então tudo que a gente tem que antecipar, ainda mais com relação a conteúdos, a gente está antecipando nessas 2 próximas semanas, aí tá uma loucura. Mas dá tempo de conversar contigo, assim, quando for Boa, necessário. boa. E, cara, a gente gravou esse episódio, né? Foi o quarto episódio do podcast, né? Tá começando aí, mas você já tem uma história bem longa, né? Com conteúdo, já conhece muito empreendedor, né? Acho que era natural quase que você construísse esse canal agora, né? E para um prazer participar aí. Também agradecer o Ricardo que chamou a gente aí do Conta Simples também, que acabou conectando a gente. É. E eu sei que para os próximos episódios aí também vai alguns amigos nossos aí, uns conhecidos também. Então eu tenho certeza que o pessoal vai fazer episódios bem legais. Mas conta um pouco de você, sobre a Growth, como que chegou na ideia, sobre trabalhar com conteúdo, como que foi tudo isso aí? Então, como você disse, foi natural, né? Foi completamente natural, porque a gente estava... eu sempre trabalhei com internet. Uhum. Eu sempre trabalhei com internet, não. Eu sempre busquei trabalhar com a internet, né? Eu tenho uma empresa da família, né, que meu pai que fundou lá em 92, de contabilidade. Eu não sou contador, né? Eu sou normal, ou não sou normal porque eu sou publicitário, né? Eu sou mais anormal que contador. Mas, bem, eu sempre empreendi, assim, sempre busquei empreender, e acabou que no meu último fracasso da empresa, a gente focou em trabalhar na empresa do meu pai, também porque ele estava se aposentando e tudo mais, e a gente foi assumir, né? Então a gente entrou pro contrato social da empresa, Você e seu irmão, né? eu e meu irmão. E nesse meio tempo a gente começou a atender empreendedor e, cara, hoje estamos praticamente em 2021, né? Praticamente 2021. E a gente percebe que ainda no ano de 2021, mesmo com todo esse fomento ao empreendedorismo que existe, começou lá com o Sebrae, depois Endeavor, e aí foi começando a ter um monte de facilitadores. Não estou falando de governo, hein? Não estou falando de governo, estou falando dos facilitadores, pessoas, Próximo, né? personalidades jurídicas, né? Não governamentais. E ainda assim, em 2021, existe muita dificuldade da pessoa empreender, sabe? A pessoa empreende achando que... muita gente empreende jogando na loteria, sabe?
torcendo para dar certo e não sabendo se vai dar certo ou vendo a possibilidade de dar certo ou analisando todas as alternativas para que dê certo, sabe? Eu costumo dizer que o otimista não é aquele que torce para dar certo, é aquele que quer que dê certo, sabe? E aí a gente via, e assim, poxa, já passou muito empreendedor pela gente. E muitos que a gente já via na primeira conversa que o cara não ia longe, sabe? Umas vezes a gente quebrou a cara, outras vezes a gente acertou, sabe? Muitas vezes a gente acertou. Porque despreparo não tem como, né? Não tem como uma pessoa ir longe. E por mais que a gente falava, a gente dava reunião, o nosso lado de contabilidade era muito limitado ao que a questão financeira. Mas eu, por não ser contador, eu ia além, né? Assim, falava muito de marketing, falava muito de estratégia, de como ele tem que montar, como que ele tem que olhar para o mercado, analisar o mercado, sabe? A matriz SWOT, potencialidades, fragilidades, ameaças, oportunidades, sabe? Coisa que não é da contabilidade, eu começava a passar porque os caras não tinham... Muitos não têm preparação. Talvez até o gestor ajude muito nisso, né? Não, e é normal, né? Acho que é um pouco do problema do ensino, né? Assim, no geral, né? Ninguém ensina você a empreender, a vender, né? Você aprende muita coisa que às vezes não leva a lugar nenhum, mas o básico ali, às vezes, de entender como funciona um custo, ou se você vai emprestar dinheiro, quais são as consequências, né? Como você faz para organizar as vendas, né? O que é importante acompanhar, que desenvolver ou estoque, né? Então, o pequeno empreendedor, ele às vezes vai trabalhar muito no setor tradicional, né? Ele vende produto, no comércio e tal. Você pega a gestão de estoque, né? O quanto que é importante para essa empresa não quebrar, né? Então, ele faz uma compra grande. Daí, quando ele percebe, ele não tem dinheiro suficiente para cobrir aquilo, mas ele não estava com prejuízo nem nada, mas ele se ferrou ali, né? E aquilo faz com que ele tenha que carregar isso por meses, né? E aí trava o crescimento dele e tudo mais, né? Então, é quase que triste, né? Assim, e o conhecimento, né? Você tentar entender um pouquinho mais, né? Ou às vezes conversar com quem entende um pouco melhor, né? Isso evita que a pessoa ocorra alguns erros aí, né? Que podem ajudar bastante na frente, né? Para ela. Não, assim, nego que vê um produto que, nossa, esse produto vai arrebentar e o cara faz um... eu ia falar de Jordan Belfort, não, nossa, me fugiu o nome, da Procura da Felicidade, que o Smith fez, esqueci o nome dele, que comprou um monte de máquina de análise de densidade óssea, negócio assim, sabe? E, tipo, não analisou o mercado para ver se aquilo vendia, sabe? E a gente vê muito disso, cara, muito. O cara faz uma compra gigante de um produto que ele acredita que vai vender, mas que ele não sabe, Cara, não é nem um bicho de sete cabeças, é só olhar, ver se existe alguma tendência para aquilo, se existe alguma aceitação, ou compra um pouquinho só e testa para depois. O MVP, o comércio também tem que fazer MVP em produtos que ainda não foram validados, né? Sim. E aí, assim, tudo isso fez com que, educação, cara, educação. Inclusive, a gente até tem um lado de que, a gente faz conteúdo, vai puxar cliente para nossa empresa. No começo, até a gente pensou nessas duas vias, assim, bom, primeiro, vamos educar o pessoal, e segundo, a gente acaba trazendo cliente, né? No fim que acabou sendo muito mais educação do que trazer cliente, sabe? Também porque escritório de contabilidade, hoje, ele pode ser mais global quando se fala de uma empresa de prestação de serviço. Agora, quando é uma empresa de comércio muito específica, ainda tem que ser regional, por questões burocráticas, né? Então, assim, por mais que um escritório de contabilidade dá para ser global, ele é mais, dependendo do nicho que ele vai atender, ele é mais local. E aí, cara, a gente fala com gente do Amazonas que não vai ser nosso cliente, sabe? Uhum. Pelo perfil de empresa que ele é e pelo perfil de empresa que nós somos, o nicho que a gente ataca. Então,
não vai ser nosso cliente, mas a gente acaba agregando a parte de conhecimento e, enfim, acaba trabalhando um pouco mais de branding da gente. O podcast, ele veio nessa carona, assim, produção de conteúdo, a gente já faz sei lá, vai fazer uns 3 anos, né? Agora a gente está profissionalizando essa produção de conteúdo, porque a gente está vendo que não é produzir conteúdo para trazer cliente, é produzir conteúdo para ter relevância, sabe? Para ter uma... Peraí, tá vindo notificação aqui. Foi notificação logo agora? Para ter uma relevância, até por uma questão de propósito. É como o gestor. O gestor não tem uma base lá com mais de 7 mil usuários e grande parte deles é gratuito e você tem orgulho disso. O pessoal usa o gratuito de uma forma que fala, mas o cara usa e gosta de usar, sabe? É melhor do que aquele que paga e mal usa, né? Então, tem esse lado propósito, sabe? E aí a gente começou de uma forma que queria dar uma educação e trazer clientes, e agora a gente está muito mais focado na educação, sabe? Como a gente foca um pouco mais no marketing, em pessoal que está entrando na internet. Acho que é uma coisa natural, né? Vendas online e tudo mais. Mas a gente acaba roubando todos, então eu não posso passar conhecimentos muito específicos de determinadas áreas, mas a gente tenta passar pelo menos o que dá para ser mais global, né? Sim, e eu acho que tem uma tendência bastante positiva especialmente no Brasil, né? O pessoal acho que está voltando a olhar o empreendedorismo assim como uma opção, né? Então, a abertura de startups, você não necessariamente de tecnologia, né? Mas você abrir um negócio, você começar alguma coisa do zero, você entender como você faz a mídia digital, né? Ou não também, né? Agora que tem todas as ferramentas, internet e tudo mais, que dá essa autonomia, né? Que antes você precisava conhecer as pessoas certas, as condições e tal. Hoje em dia você tem acesso a capital melhor, você tem acesso a ferramentas de venda melhor, né? Acesso a pessoas melhor. Agora que tá todo mundo meio home office, né? Você consegue ter um cara no Amazonas, outro em Porto Alegre, todo mundo trabalhando junto. Então, toda essa digitalização é tudo muito... possibilita, né, com que o empreendedorismo avance e também, ao mesmo tempo, abre um mercado para vocês e para a gente também de empreendedores que precisam de ferramentas, né? Seja a ferramenta gerencial, né, como é o gestor, por exemplo, seja a ferramenta em termos de conhecimento, né? No caso de vocês, né, que seria, por exemplo, entender como fazer, né, um processo de ou ver executivos como elas fizeram, né? Porque parece que uma coisa que é engraçada assim, é muito comum. Você pega um podcast, o cara vai falar com o cara do iFood, vai falar com o cara do 99. É óbvio que deu certo, tá? Mas ele como se ele tivesse um apagão do nascimento da empresa até ela virar 1 bilhão. Assim, né? E para todo mundo fica muito obscuro, né? O que acontece da abertura para ela existir de verdade, valer 1 bilhão, né? Eu acho que trazer as empresas que estão nesse preço que falava, né, nessa guerra diária ali, é bastante interessante para todo mundo ver que, assim, cara, a gente não está fazendo nada, ninguém está fazendo nada da NASA. Né? Mesmo se fosse alguma coisa da NASA, tá também muita coisa assim, que é uma coisa complexa, né? Então, é entender que não é nada tão possível, né? Mas tem que começar e tem algumas formas de fazer isso de forma mais fácil, separa os caras, aí entra a parte do conteúdo, né, a parte dos episódios, né, tudo mais. Então, até se você puder comentar um pouco assim, o que você gostaria, quem são os tipos de convidados que vai trazer, né, do canal, qual é a ideia do canal, o que a gente pode esperar para as próximas semanas, né? É semanal o episódio, né? Semanal, toda segunda. Toda segunda, exato, legal. É justamente isso, assim, a ideia não é trazer quem deu certo, porque eu não acredito no deu certo, eu acredito num processo que só acaba quando a gente morre, sabe? A pessoa pode se aposentar que ela ainda tem o que fazer, né? Então, os patamares do deu certo, a gente quer trazer todos possíveis, né? Se for para trazer o iFood ou 99, que seja, mas que a gente traga também aquele que está assim, não é
conversar com o soldado que foi condecorado de uma guerra. É conversar com o soldado na guerra, sabe? Não é o repórter da Casa Branca. É o repórter que está lá no frente de batalha, sabe? Que é a realidade, é o dia a dia, né? Então não dá para e assim existe muito storytelling por trás da construção de um discurso de uma empresa que deu certo, né? Você vai pensar os pontos que você quer contar. Quando você está no meio da turbulência, cara, o negócio é outro, sabe? Ó, a gente está trazendo mais uma startup do Pedro Hill na outra semana ainda, né? A gente está trazendo uma menina de 16 anos que é do ABC, não, da Grande São Paulo, e que ela assim, tem um engajamento gigante no YouTube, ajudando o pessoal de 15 a 20 anos a vender online, sabe? Tem a loja online e tal. E a menina, assim, 16 anos, ela é super cabeça, sabe? Não estão nem gravados ainda, sabe? Ainda estão programados da gravação, para fazer a gravação. A gente vai trazer o maior portal de contabilidade do Brasil, que é o Portal Contábeis. Esse já é um que deu certo, sabe? A gente tem uma pauta gigante, né? Só que a essência da pauta é empreendedor que está empreendendo, empreendedor que tá no massa ainda, né? Isso, que tá no front ali, sabe? Que tá ralando para que a gente conte a história hoje e conte a história daqui a um ano, no caso do IPO de vocês daqui a um ano, né? ou no caso, assim, daqui a 10 anos, quando eu for... Inclusive, eu posso até ser convidado para ir lá na Nasdaq para ver a sirene sendo tocada, sabe? Enfim, tô aberto a qualquer coisa. Mas o legal é acompanhar, não é dar o tapinha nas costas quando putz, que legal, deu certo, sabe? A gente está no acompanhamento. Putz, conta simples, o gestor... tem tantas empresas que estão despontando no radar, ou que já despontaram no radar, mas que ainda tem muito o que trilhar ainda, que é legal a gente pegar isso na essência. E não, é lógico que é bonito uma história de sucesso, sabe? Vende, é bacana, mas é legal também você ver a pessoa quando está ainda na batalha, né? Então é isso que o pessoal pode esperar. E é interessante conseguir pegar como se fosse essa história um pouco pelos capítulos dela, né? Fatiada em capítulos, porque não é que o cara que também já deu certo lá, ele não quer falar o que deu errado, ele já faz tanto tempo que a batalha já é outra, ou é outro nível de jogo que ele joga, né? Não é que ele tá descansando nem nada, mas é que é outro nível de batalha que ele tá, né? Nacional, global, etc. Sendo que as outras estão ali lutando pela própria sobrevivência ainda, a própria existência delas, né? Então é interessante pegar essas fases, né, diferentes e analisar até para as pessoas entenderem que nada é do dia para a noite, assim, né? Tem muito erro até o acerto, né? Sim, eu não lembro de quem é a frase, mas eu não lembro sinceramente disso, assim, eu levei 30 anos para ter sucesso do dia para a noite, sabe? É bem isso mesmo. Eu não lembro quem disse essa frase, mas é uma frase que ficou assim, sabe? O sujeito leva 20 anos para ter sucesso do dia para noite. Então, para de repente, aparecer e ver que é uma pessoa de sucesso. Mas, cara, tem uma longa trajetória por isso. E ainda assim, eu digo que não existe aquele que chegou lá, sabe? Porque sempre tem um novo desafio para você conquistar. E essa é a graça da nossa vida. A gente traçar uma meta, alcançar ela, e quando alcançar ela, traçar uma nova meta. Pô, você com a corrida faz isso, cara. Sabe? Você começou foi 16, né, que você fez? Correndo de costas, plantando bananeira e sabe? Um negócio fora do comum. Mas, e vai subindo. Então, assim, putz, o cara chegou lá na próxima meta dele, mas... Porra, eu tava ouvindo esses dias um podcast da Arezzo, do Birman, se eu não me engano, do Infomoney,
E, putz, o cara, pô, Areias, não sei o que lá, tal, já tava no topo, beleza. Ah, acho que foi no Primo Rico. No Primo Rico e na Infomone. Pô, esses dias os cara já pegaram a reserva, sabe? Já ampliaram ainda mais. Então, o chegar lá não existe. É sempre uma nova meta para você alcançar. E isso que é legal. Mesmo que você pegue um cara que já seja grande, você consiga acompanhar ainda assim o crescimento maior dele. Né? Sim, até é interessante que ver, né, que pro empreendedor não tem linha de chegada, né? Então eu vejo o meu avô, ele fundou a empresa dele lá há muito tempo atrás, né? E até hoje ele fica passeando lá na fábrica, enchendo o saco todo mundo ali, porque no fim é a vida dele, né? É o que ele gosta de fazer, ele não fica em casa assistindo Sessão da Tarde, né? Ele vai lá perguntar para alguém alguma coisa, encher o saco de um, É. brigar com o outro, mas é ele dando a volta dele ali, né? Fazendo o que ele gosta no fim do dia, né? Pode mudar o ritmo, mas não. Sim, O mas não ritmo está larga, né? diferente, mas. Meu pai mesmo tem e-mail da empresa até hoje, sabe? Tem e-mail dele na empresa. E você pega, sei lá, JP Lema ou Warren Buffett mesmo, sabe? Os caras estão fazendo plano para 10 anos, os caras têm 90, sabe? E eles vão chegar lá com certeza, né? E pior que eles vão chegar nos 100 anos. Ainda mais o JP Lema, pô, o cara é atleta. Ou não, Warren Buffett, o cara não é atleta, come McDonald's e bebe Coca-Cola. Mas ele tem que, né? Enfim, Ele investe nesses negócios aí, ele tem tem que que, ficar. então, tem que fazer a propaganda dele. Mas você vê que assim, não tem o chegar lá, sabe? E às vezes o seu chegar lá, de repente você chegou num patamar empresarial, mas você começa, por exemplo, Bill Gates, começa a entrar numa outra área, mas você continua com projetos querendo sempre crescer, né? Legal. E para o pessoal que quiser aí acompanhar a Growth, quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês e do canal, tudo mais, aonde que consegue encontrar vocês? A gente está no Spotify, está no YouTube, tá? O vídeo sai no YouTube e no Spotify na segunda-feira, o vídeo e o áudio. Tá na Apple Podcast também. Tá nas principais plataformas de podcast. Se eu não me engano, o Google ainda não propagou para o Google por questões técnicas, tá? Mas o principal é o Spotify, então é só colocar lá Growth Podcast. Vou deixar... deixa eu printar essa tela. Pronto. Para poder depois deixar o link no meu story. E aí é só arrastar para cima também, tá? E, enfim, é só a pesquisa, Growth Podcast, Growth com WTH, né? Growth de crescimento. Acho que teve um hackzinho aí, principalmente startup, né? Tem o Growth Hacking e tal. Então, foi bem sugestivo, foi bem intencional essa parte de crescimento, assim, ser algo que Sim. sugerisse isso. E o seu Instagram também, para quem quiser acompanhar, eu sei que você sempre coloca bastante dica, coisas sobre Tem. empreendedorismo, faz perguntas, tudo mais também. Márcio Sá Oficial, esse aqui, não sei aonde. E tem o podcast.growth também, que é um canal novo ainda que a gente está começando. No YouTube é Márcio Sá, o Growth Podcast está dentro desse canal, Márcio Sá. Tá? Tá, legal. Lá tem conteúdos de podcast na segunda e quinta-feira tem vídeos para empreendedorismo, né? E o Instagram que é um pouco mais ativo, né? Facebook também, Márcio Sá Oficial, Facebook e Instagram. E no YouTube, Márcio Sá. Que o Growth está lá dentro. E o Growth, tem o podcast.growth e no YouTube, no Spotify e na Apple Podcasts. Boa. Vou colocar então todos os links também aqui no comentário da live, que tiver deixado salvo no IGTV ali. E quem quiser também entrar em contato com vocês, também pode mandar uma mensagem no Instagram, né? Ou fica à vontade. Canais lá consegue te achar, né? Acha sim. Tem muita coisa boa lá. Beleza, então, Márcio. Obrigado aí pela parceria. Obrigado obrigado você pela... Um brinde, tchim. E vamos conversando aí pra frente. Vamos, Fica bem feliz pela parceria. Porque eu quero o IPO, eu quero comprar algumas ações da Gestor já. Pode deixar. Com certeza vai ser uma das mais vai valorizar ainda. Olha, quero ver. Ó, já tá gravado, hein? Não tem problema. Se acontecer para valorizar, daí é a parte mais fácil.
Com certeza. Beleza, obrigado Valeu, aí, obrigadão, abraço. velho. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, gente. Tchau, tchau.